Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro. Sobre nós a vossa face iluminai. Se voltardes para nós, seremos salvos. Vós que sobre os anjos todos assentais. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Suas raízes se espalharam pela terra e os seus ramos recobriram o sertão. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Seus rebentos atingiram as montanhas, verdes mares, longos rios e palmeiras. Vinde logo, Senhor Deus do universo, visitai a vossa vinha e protegei-a. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Vossa mão foi quem plantou esta videira. Vinde cuidar deste rebento que firmastes, e aqueles que a cortaram e a queimaram vão sofrer ante o furor da vossa face. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Até quando ficaremos esperando? Escutai a oração do vosso povo. Vinde livrar-nos e banir da nossa história tanto pranto amargo e copioso. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Estendei a vossa mão ao protegido que escolheste para vós, Filho do homem, e jamais vos deixaremos, Senhor Santo. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa. Vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la.
Graça e paz, cara amiga, caro amigo, não é tempo do advento, não. Esse canto é muito cantado no tempo do advento, ele se inspira no Salmo 80, que é um salmo que canta a vida do povo de Israel como aquilo que ele é, a vinha de Deus, aquela vinha pela qual Deus tem cuidado. O capítulo 5 do livro de Isaías também fala do povo de Israel como essa vinha que Deus cuida, Deus tem muito cuidado, Deus poda, Deus faz uma cerca, cuida dessa vinha, ampara esta vinha. Que coisa bonita. Mas Jesus diz uma coisa também que é muito interessante. Ele não vai apenas falar dele e do povo de Israel como uma vinha, mas ele vai falar dele como a videira. A gente ouve isso na última ceia de Jesus, ele no cenáculo conta para os discípulos também, faz essa espécie de parábola: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, todo ramo que não dá fruto, o meu pai poda, não é para dar mais fruto, que dá fruto, meu pai poda para que dê mais fruto ainda. Aquele ramo que não está dando fruto, o pai corta e joga fora. Então, assim, esse povo de Israel é comparado com essa realidade de uma videira e de uma vinha que o Senhor tem muito cuidado. Nós ouvimos ontem o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Nós encerramos ouvindo aquela conversa de Jesus falando sobre aquele homem que não é conseguido viver em profundidade. Não é aquele mandamento que ele tinha dado. Jesus falou da dificuldade de quem tem os bens deste mundo de conseguir, não é, chegar à profundidade da vida, a vida eterna, não é, porque essas pessoas se apegam a tudo aquilo que elas têm, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, etc. Hoje nós entramos no capítulo 20 do Evangelho de Mateus e me vinha esse canto, né? Eu aqui estou vendo que está acompanhando essa live nossa aqui de agora, Giorgia Zancheton, ti saluto Giorgia, e proprio oggi vi ho ricordati tanto perché davanti a questo Vangelo che ci parla di questo uomo che va a cercare lavoratori per la vigna del Signore, mi fa pensare a voi che sicuramente adesso fate la vendemmia, no? Mi ricordo come a San Polo di Piave, questo è un tempo molto particolare. O que eu estava dizendo aqui para Giorgia, que está acompanhando a nossa live, eu fui muitas vezes à paróquia de Giorgia, fui hóspede na casa de Giorgia, é uma amiga muito, muito cara e sobretudo é muito empenhada com crianças Down. Ela e o marido Alexandre, com outros pais, têm uma associação onde crianças Down são educadas e são educadas, ensinadas a trabalhar. A Cris, a filha de Giorgia, muitas vezes eu atendi na confissão Cris, porque aqui na Itália as crianças começam a fazer a confissão antes da primeira comunhão. Não vão fazer a primeira confissão não é no dia antes da primeira comunhão, não. Um ano antes eles já começam a se confessar. Então muitas vezes eu pude atender a Cristiana, que hoje já é uma jovenzinha, né, e trabalha nesse restaurante, nessa casa Vitória lá, que envolve essas crianças todas. E muitas vezes aí nessa região de Giorgia eu via a vendêmia, não é? E com esses vendemiadores, eles, para agora, quando começa a colheita, eles não dão conta e precisa trazer muita gente de fora. E muitas vezes eu me encontrei com muitos jovens, rapazes e moças da Polônia, que vinham justamente, eram universitários, que aproveitavam agora as férias de verão e vinham ganhar uns trocadinhos a mais aqui na Itália, trabalhando na vendêmia. Eu confesso que me dava vontade de trabalhar também na vendêmia, mas eu não conseguia. Mas pelo menos eu ia lá olhar como era que eles faziam, como era que cortava. Agora já está tudo à base de máquina. E era bonito ver aquelas mesas longas, cheias desses rapazes e moças da Polônia. Às vezes tinha aniversário de algum deles, né? E cantavam todos juntos em polonês, né? Sto lat, nieje, jena. Sto lat, nieje, jena. Yeshena, nieje, neja. Yeshena. Pelo menos a música, a pronúncia Deus sabe como é. Mas essa convivência boa que eu tinha com esses rapazes e moças que vinham trabalhar na vendêmia, esses italianos trazendo esses jovens rapazes, dando a oportunidade de ganhar um trocadinho a mais para poder continuar os estudos deles, investindo e depois, quem sabe, em um consultório que eles abririam lá na Polônia. O Evangelho de hoje, eu estou contando essas coisas porque o Evangelho de hoje
traz um pouco desse mesmo cenário de vendêmia. O Evangelho fala, Jesus conta uma parábola que fala do mundo do trabalho parecido com o reino de Deus, parecido com esse mundo do trabalho. Ele diz que parece a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores de sua vinha. E aí uma coisa que eu fico olhando é porque muitos desses vendemiadores, eles tinham algo, o que é que eles tinham? Eles tinham um administrador. Esse patrão aqui, por que será que ele vai? Ele em pessoa contratar as pessoas? É porque a sua fazendinha é muito pequena, não tem muita gente ali trabalhando? Será? Não é bem isso, porque depois a gente vai ver que vai aparecer o administrador dessa fazenda. Ele mesmo vai em pessoa. Isso me faz pensar, pensando no reino, no povo de Israel como essa vinha do Senhor, e Deus como patrão dessa vinha, é que Deus não manda terceiros para chamar pessoas para vir trabalhar na sua vinha. Ou seja, a vocação, o chamado que Deus faz é alguma coisa na qual Ele se envolve pessoalmente. É Deus quem faz o chamado pessoalmente. Não tem ninguém que Deus terceirize o chamado. O chamado de Deus, a vocação, é algo realmente pessoal e que é da iniciativa de Deus. E que é Deus que entra para chamar pessoas para entrarem no serviço, ou para chamar a própria vida. Nós se pensamos na vocação como a entrada na existência. Ninguém entra na existência como fruto de um acaso. Tem uma chamada de Deus, aquele momento que a vida da gente começa, ali por detrás, misteriosamente, tem uma presença do Senhor que envolve a nossa existência, chamando-nos a vir a esse mundo para dar os nossos frutos, para dar as nossas melhores possibilidades, fazer a melhor oferta que podemos fazer de nós mesmos. E aí o que é que aconteceu com esse patrão? Quando ele chegou lá, já de manhã bem cedo, de madrugada, ele combina com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Uma moeda de prata, aquilo significa um denário. Da palavra denário vem a palavra dinheiro, não é? E denário faz ecoar no ouvido dele, denário diário, ou seja, contratou uma diária. A diária era como uma moeda de prata de 4 gramas e era o suficiente que a pessoa precisava para se manter durante um dia. Era o suficiente para comer durante um dia. É interessante aqui porque parece que esses contratados eram homens e não mulheres, né? Dentro da parábola, olhando para os tempos, porque as mulheres raramente elas eram contratadas para o serviço diarista. Os rapazes, os meninos até eram os paedion, eles eram até chamados para isso. As mulheres normalmente não. E acontece que as mulheres ganhavam normalmente menos do que aquilo que os homens ganhavam para fazer um determinado trabalho. Parece que a gente está ouvindo a repetição da história, né? É a mesma coisa ainda nos dias de hoje, né? As mulheres são muito menos valorizadas nos mesmos trabalhos que elas prestam como os homens. Mas de todas as formas, em todos os papiros que se estudou até hoje, fala-se muito pouco de mulheres envolvidas nesse tipo de trabalho. Me parece que tem documentos que só falam de 2 menções assim, que mostram isso. Era uma coisa realmente muito rara. Deixado isso aqui de lado, às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: "Ide também vós para trabalhar na minha vinha." Gente desocupada. O patrão parece que quer dar ocupação às pessoas. Até essa palavra que é dita para desocupados poderia ser traduzida também como gente inoperosa e como gente preguiçosa. Aqui se faz uma possibilidade, né? Quase como também pudesse dizer assim, mesmo encontrando gente preguiçosa, Deus quer envolver no trabalho, no cultivo da sua própria vida. Seria um outro modo de alargar a compreensão desse texto. E de também vós trabalhar na minha vinha. O importante é o que vai ser dito aqui agora. E eu pagarei o que for justo. Essa palavra em grego de kaios, a justiça. O que é que a gente mais procura nesse mundo se não a justiça? Tem um texto muito antigo de um filósofo chamado Aristóteles, a Ética a Nicômaco. E lá na Ética a Nicômaco eles vão querer justamente definir também o que é a justiça.
E no conceito de justiça, segundo a ética Nicômaco, é bom a gente guarda isso aqui agora, depois a gente volta a isso, tem o conceito de proporcionalidade. Quando não existe uma proporção entre uma ação feita e aquela reação e a resposta que é dada, o efeito daquilo, então pode-se falar de alguma coisa que não é justo, porque falta o equilíbrio. Lembra do prato? A justiça vem representada como uma balança com dois pratos, né? Então tem que haver o equilíbrio, a proporção. Não nos esqueçamos disso, esse conceito que está lá nesse livro desse filósofo, A Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreve para educar o seu filho, justamente nesses princípios da justiça e da bondade, e em até sentido a gente poderia dizer que até da beleza, porque são dois conceitos que vão juntos no mundo antigo, esse conceito daquilo que é belo e aquilo que é kalos kai agathos, aquilo que é belo e aquilo que é também bom. Mas olha, o patrão diz aqui, eu vou pagar aquilo que for justo, e eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa, e saiu outra vez às 5 horas da tarde. Veja só, sai de manhã cedinho, sai às 9 da manhã, sai por volta do meio-dia, sai às 3 da tarde, sai à tardinha. Se você é uma pessoa que frequenta bem a igreja, vive da igreja, você já está notando quase onde é que eu estou querendo chegar. Tem esse livrinho aqui, que é chamado de Liturgia das Horas. E a Liturgia das Horas tem uma estrutura que é de oração, que é como esse horário. Às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ao pôr do sol, que é a oração das vésperas, e por fim, as completas. Aqui são os horários que a igreja tem para a oração, que se inspira nos mesmos horários que o povo de Israel tinha. É o horário da oração, era o horário do incenso no templo. Quase que como... Lembra que a conversa daquele jovem que perguntou a Jesus o que era que ele deveria fazer de bom para poder ter a vida eterna? Normalmente quando a gente fala da vida eterna, etc., a gente fica pensando, né, que a gente precisa rezar muito, não é, ir por o templo e etc, etc, etc. Este patrão aqui é um patrão que essas que são as horas clássicas da oração se tornou para ele a hora da ação, em que ele vai ao encontro das pessoas, convidando-as para trazer para trabalhar. Aqui a gente lembra aquele princípio bonito de São Bento, com o qual ele reevangeliza e replasma toda a Europa e através da Europa muitos outros lugares do mundo, que era ora et labora, reza e trabalha. Essas duas, e labora, se a gente tirar o L de labora, fica ora, quase que englobar o trabalho com a oração. Não é? Se a oração pode estar uma cabeça, a letra L, então já vira labor. O labor deve ser influenciado pela oração. Oração e ação não devem se contrapor, devem se integrar. Eu leio também nesse tipo de chave esses momentos aqui desse horário. Preciso ver se alguém valida a minha interpretação, mas ao menos eu a faço desse modo. Se está certo, eu não sei, mas divido também com vocês aquilo que eu acho que é uma forma com a qual a gente pode olhar para esse texto. Aí quando chega às 5 horas da tarde, que ele vai, quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, não, calma, porque está aí desocupados o dia inteiro? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. E o patrão os contrata e disse, ide vós também para a minha vinha. Veja que é o primeiro que ele contratou, né? O patrão mandou ir para a vinha, combinou um denário. Aqueles das 9 horas, ele disse, eu vou pagar o que é justo. Eu vou pagar o que é justo. Esses últimos aí ele manda ir para a vinha, já não tem mais conversa nenhuma sobre acordo de pagamento. Quando chegou a tarde, o patrão chamou o administrador. Veja que para ir contratar os trabalhadores, ele foi pessoalmente. Agora, na hora de pagar, ele chama o administrador e diz, chama os trabalhadores, chama, olha o verbo evocar, evoca, chamado. Cada um de nós é chamado a entrar na vinha do Senhor, a trabalhar. Cada um de nós é chamado também para receber a recompensa. Lembra que o jovem pergunta, o que é que eu devo fazer para receber a vida eterna, não é?
A recompensa vai ser dada a cada uma e a cada um de nós. Vai chegar a hora também da recompensa. Somos chamados para trabalhar, mas somos chamados também para receber a paga, a recompensa. Olha o que é que o patrão diz: paga-lhes uma diária a todos. Aí aqui agora parece que já mexeu naquele princípio de Aristóteles, que é chamado o princípio da proporcionalidade. Porque tem gente que trabalhou menos do que outros e vai receber a mesma diária. Você sabe que em algumas escolas, professores de religião fizeram pesquisa para perguntar aos alunos se esse patrão agiu de uma forma justa. A maioria das crianças, mesmo nas classes primárias, elas conseguem dizer que esse patrão foi injusto, porque ele não seguiu a regra da justiça que fala da proporcionalidade. É um patrão que não segue essa regra, que não segue aqui esse jogo que é o nosso, que é a nossa forma, que a nossa filosofia, a nossa ética estabelece. Então começou a pagar a partir dos últimos para os primeiros. É a regra que ele dá. Lembra que terminava a parábola, a conversa de ontem, Jesus dizendo: tem primeiros que são últimos e últimos que serão os primeiros. Aqui agora, a recompensa vai começar assim, com os que chegaram por último. Mas quem foi que chegou por último? Por último cheguei eu, por último está chegando você. Cada um de nós deve se olhar assim, como os operários da 1/10 hora, da última hora, que é assim que é chamada, era 1/10 hora, a hora 11 do dia, não é? Como eles organizavam o dia. Então eles chegam ali como esses últimos operários. E vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata, certamente saiu dando pinotes de alegria, porque trabalharam tão pouco e receberam uma moeda de prata. Vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber algo mais. Pensavam. Uma grande questão que está dentro de nós é a nossa forma de julgar as ações, né? Com aquilo que a gente pensa, com os nossos pré-julgamentos, com aquilo que está lá dentro da gente. A gente muitas vezes olha pouco para a realidade e se deixa surpreender com a realidade. A gente vai com tudo aquilo que está dentro da gente, com os pensamentos da gente, com as ideias pré-fabricadas que a gente tem, que a gente carrega. Eles pensaram uma coisa, mas o que eles pensaram é justamente aquilo que vai acontecer, é aquilo que Deus quer fazer, é aquilo que é o justo aos olhos de Deus. São todas questões aí que a gente pode ir se fazendo. Ora, começaram a receber também eles uma moeda de prata. Eles pensavam que iam receber a mais, mas receberam também uma moeda de prata. E quando eles receberam o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão e diziam: estes últimos trabalharam 1 hora só e tu igualaste a nós. Aqui não foi respeitada a proporcionalidade. A justiça de Deus igualou a cada um, a todos eles. Ao receberem o pagamento, então eles resmungam por isso, porque foram igualados, e dizem: nós suportamos o calor do dia inteiro. Então o patrão disse para eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Veja que a lógica do empregado era a lógica de quem tinha trabalhado o dia inteiro e começa a criar uma ideia de recompensa a partir da recompensa que ele viu que o vizinho de trabalho, que o colega de trabalho recebeu. O patrão, na verdade, se ele fosse seguir essa lógica da proporcionalidade, o que era que ele tinha que fazer? Porque o justo era pagar uma diária. Ele já estava pagando a quem chegou primeiro. O que era que ele deveria fazer? Ele deveria pagar menos a quem chegou por último. Mas aqui vemos, esse patrão não está pensando nele, não está pensando no lucro da sua empresa, ele está pensando na necessidade que aquele funcionário tem. E em vista da necessidade do seu funcionário, ele paga aquela moeda que ele precisa para viver. Ele não está preocupado se ele poderia economizar um pouquinho mais. É um patrão que a gente poderia dizer que está nesse espírito dos focolarinos no dia de hoje, né? A Chiara Lubich, ela implantou a chamada economia de comunhão.
em que a empresa, parte do capital, além de pagar o trabalhador, ele usa para promover mais espaços de trabalho, mais promoção, mais bem-estar. Não é uma empresa que existe para lucrar. É uma empresa que coloca no centro a pessoa humana, e o capital que é produzido gira em volta não de criar mais capital, não a lógica do acúmulo, mas a lógica de promover o bem. Eu falei que esse patrão disse que ele combinou um pagamento do que era justo. E agora vamos ver o que é que entra aqui como algo a mais que ele vai dizer. Nós combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? A soberania desse patrão. Ou estás com inveja? Inveja significa não ver. Porque no fundo ele já não via mais o que o patrão estava fazendo. Por quê? Porque ele estava com os pensamentos dele, com aquele diálogo interno dele, com o que ele estava sonhando, com o que ele estava desejando. Ele não estava pensando se o outro tinha necessidades como ele também tinha, que teria filhos em casa, que precisariam comer, que se talvez ele chegasse com um pouquinho de nada das horas trabalhadas, aquele dinheirinho não ia dar para absolutamente nada. Não foi assim que ele pensou. Ele tinha outros pensamentos, outras formas de pensar e de agir. E veja que nesse sentido, esse trabalhador não é muito diferente da mentalidade daquele jovenzinho que era cheio de riqueza, porque ele tem a mesma lógica do acúmulo. Quem tem a lógica do acúmulo, a lógica da riqueza segundo esse mundo, pode ser rico na mentalidade humana, tendo muitos bens, e pode ter essa mentalidade dessa riqueza, essa mentalidade tacanha, sem ter exatamente nada. Não tinha tanta riqueza materialmente, mas tinha o pensamento minado. Assim pode acontecer também com a gente, que vai sendo minado interiormente por toda uma ideologia do possuir, do consumir, do ter. Muitas vezes você nada tem, mas tem essa mentalidade que já te tomou por dentro e não cria espaço para generosidade, não cria espaço para poder recompensar o outro de acordo com a necessidade que ele tem. Ouçamos a pergunta, olha só o que ele pergunta: ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Aqui é a palavra agathos, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. Então eu disse esses dois princípios que os filósofos antigos gregos tinham, esse princípio da beleza e da bondade. Portanto, aqui a gente vê que a bondade, a beneficência, a bondade é soberana. Ela não entra nessa lógica da proporcionalidade. A bondade exagera, ela ultrapassa esse equilíbrio da balança da justiça, porque ela justamente vai olhar a necessidade. E olhando a necessidade, ela não simplesmente vai dar a cada um vale quanto pesa, como era aquele sabonete que a gente usava um tempo. Ele vai pesar de acordo com a necessidade que ele tem. Ele precisa disso para viver, e porque ele precisa disso para viver, a bondade faz com que a gente haja dessa forma. Aqui nós poderíamos abrir um capítulo imenso de doutrina social da igreja, de políticas de reparação. Teria muita coisa para se falar aqui agora, que eu deixo a vocês aqui, não é estucicados, não é provocados pela essa palavra do evangelho de hoje, que a gente busque aprofundar, não é? Querendo corresponder àquilo que Deus deseja para cada uma e para cada um de nós. E o versículo encerra com aquela mesma conversa de Jesus no dia de ontem. Assim, há últimos que são primeiros e primeiros que são últimos. Ou seja, minha amiga, meu amigo, o nosso Deus não é aquele Deus que dá por causa daquilo que a gente é capaz de fazer, por causa do nosso mérito. O nosso Deus é o Pai de Jesus. E o Pai de Jesus é aquele Deus que faz o sol nascer para bons e para maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Não age de acordo com aquilo que a gente faz,
não está aí punindo a gente por cada falha nossa, mas dando-nos sempre oportunidades para que a gente veja que a gente está chegando na última hora, mas pode receber uma recompensa boa. É interessante que a gente não tenha a preguiça. Eu disse que essa palavra desocupados poderia ser também traduzida como preguiça, né? Importante é que a gente não seja preguiçoso, mas que a gente queira entrar no serviço de Deus, ou queira deixar que Deus trabalhe nessa vinha que é cada uma e cada um de nós. Peçamos ao Senhor a sua bênção sobre nós nesse dia, sua bênção e o seu amor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Que agora fazemos chegar o nosso abraço a tantas amigas e a tantos amigos, né, que estão acompanhando essa nossa live aí no Rio de Janeiro, a Fernanda Mendes, não é, o seu esposo Sérgio, a Fabiana, a Giorgia Zancheton, ti saluto tantissimo Giorgia, um abraço, ti abbraccio forte forte, a Vani Brito aí em Santo Antônio de Jesus, Landerson Lopes, seminarista da nossa diocese, eu creio que esteja aí em Amargosa, porque os seminaristas, né, já voltaram, estão aí por Amargosa nesse período de formação. Genilza Lisboa, aulas virtuais, não é, mas aí presente assim, no nosso seminário menor. Jaci Félix, Genilza Lisboa, Fabiane Reis, AM, um abraço. A Genesau, allora Giorgia, tu sei proprio lì al fresco, no? Nelle montagne dell'Austria, não é? A Jorge está aqui dizendo que não está em São Paulo de Piave, está nas montanhas da Áustria, fugindo do calor que a gente está aqui metido. É isso mesmo, viva Deus. Um abraço ao Padre Juarez Farias, a Sônia Melo, a Adriana, a Rose Santos, a Lígia Carla, Emília, um abraço para ti. Um abraço na Genilza, que é bom iniciar o dia com essa meditação. A Núbia Passos, Dayara, um abraço. Leo Passos, um abraço para você. Maricalda, Sônia Melo, seminaristas aqui do nosso seminário Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui também acompanhando. Um abraço para todos vocês, que nesse mês vocacional Deus enche o coração de vocês desse sentido do chamado que Ele nos faz, né? Que caminhemos rumo a essa recompensa. E no fundo a recompensa não é pura e simplesmente chegar ao ministério ordenado, mas receber, como diz o apóstolo Pedro, aquela coroa imarcessível que Deus tem reservado para todos nós. Um abraço para Sheila Lessa, para Maria Cerqueira, Everilda Menezes, Pedro Rezende em Amargosa. Muito obrigado. Grazie Giorgia, saluti Ale e Luciano, anche a voi, tanti saluti. Padre Edson Nascimento, Gulo Zemas da Celícia ali, um abraço. Ela pede a nossa oração por Edna Martins, está no hospital aí em Barreiras, na Bahia, então nós vamos rezar por ele sim, já já. Lio Feliz, Maria Cerqueira, nossas orações por toda a sua família. Ednólia, um abraço para você. Cia Sérgio, Lia Davi Luna, Márcia Silva, Marlene, Padre Rânio Guerra, Neuza Andrade, Luana, irmã Luana, um abraço para você aí na nossa Teresina, né? Teresina ficou mais velha essa semana, não é? Eu sei que você tem uma Maria Isabel prometida aí, viu? Como é o nome lá daquele? Tem aquele restaurante lá em Teresina, ali na beira do rio, que é um restaurante flutuante na você tinha um negócio a ver com a cabeça de um mito que tem aí na cidade. Um abraço para vocês aí em Teresina. Para Renata Sobral, Geralda Lima, Marlene Alves, Jeane Souza, um abraço. Para Cléo Martins, Leudes Martins, Wilde Souza, Virtan, Souza Aline, Geise Brito, Rosidete aí em Santo Antônio de Jesus, Maria Eugenia no nosso Ceará, um abraço grande para o Ceará. Felipe Sudário aí, seminarista nosso também, Márcia Silva, Padre Kleber Danelon aí em São Paulo, também por aí, não é? Hoje notícias aí para a região, Sheila Lessa, Edilene Borges, Mima Costa, um abraço. Ivone Souza, também um abraço, saudação a você. Carla Nessa, Lourdes Reis, Thais Janaína, Josélia Gabriel, Natália Mercedes, um abraço a todos vocês aqui.
Parece que eu consegui passar por todas, por todos. Edjan Santos, um abraço. Não, chegando João Rosário, Lula Ordelo, é na nossa Cruz das Almas. Moringa Júnior, aí em Santo Antônio de Jesus. Edjânia, que pede para rezar pelos catequistas da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em IP, Luisânia, Goiás. Um abraço, viu, para vocês aí em Luisânia, esses catequistas queridos, e a todos os catequistas, não é, desse imenso Brasil. Eu convido vocês então a rezar segundo as intenções de cada um, a rezar pelos nossos irmãos enfermos, a rezar por todas as famílias e de modo particular. Aqui tem a Márcia pedindo oração pelo seu pai que está doente. Rezamos também por todas as catequistas, os catequistas. Rezamos pelas religiosas e os religiosos nessa semana que a Igreja do Brasil lembra a vocação religiosa. Unamos-nos por todas essas nossas intenções. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Teve gente aqui que já antes aqui de começar a live estava me perguntando que é da Diocese de Amargosa, né, com essa notícia que está chegando aí fresquinha, surpresa para toda a nossa Diocese de Amargosa, a transferência do nosso bispo Dom Valdemir, não é, que mais uma vez acolhe o chamado do Espírito Santo que vem através do Papa Francisco, né, ele que foi trazido lá do Piauí, de Floriano, para ser o quarto bispo de Amargosa, agora é levado para Penedo como o 7º bispo da Diocese de Penedo. Então a nossa oração por Dom Valdemir, que o Senhor o recompense por todo o bem feito dentro da nossa Diocese de Amargosa, que ele continue fiel a esse seu lema episcopal, né? Apacenta as minhas ovelhas, que ele possa agora apacentar esse rebanho. Eu gosto de mexer com história. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu era pequeno, eu ouvi sempre a minha mãe falar da ordenação de padre e que tinha uma coisa, né, de beijar a mão do padre, que parece que passava um perfume, uma coisa assim. Era porque quando o padre ordenava, o povo ia fazer o beijamão. Então o sacristão com um lencinho umedecido de perfume, porque tem álcool dentro, passava na mão do padre para evitar bactérias, contato, né, todo esse povo beijando na mão, porque fazia uma fila. E ela viu esse beijamão, foi em 1955, na paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Matas, porque foi a ordenação de um diácono, que era seminarista, da Diocese de Caetité. Diocese de Caetité. E os seminaristas estudavam no Seminário Central. E ele era colega daquele mesmo padre que me batizou, depois que era pároco em São Miguel das Matas, foi transferido para Santo Antônio de Jesus e me batizou lá em Santo Antônio de Jesus. Foi o padre Gilberto Vaz Sampaio. E padre Gilberto Vaz Sampaio era colega de Homero Leite Meira, o diácono Homero Leite Meira. E foi ordenar o padre Homero em São Miguel das Matas, o bispo de Caetité, que se chamava Dom José III. Então, Dom José III realizou uma ordenação na Diocese de Amargosa. Eu penso que pouco tempo depois que ele ordenou aquele padre na Diocese de Amargosa, ele foi transferido de Caetité como bispo auxiliar de Salvador. Ficou bispo auxiliar de Salvador de 1955 até 1957. Depois o que é que aconteceu? Foi transferido como quarto bispo de Penedo, em Alagoas. E agora, Dom Valdemir, que é o nosso quarto bispo diocesano, vai lá para essa diocese onde Dom José III esteve. E o último ato dele, acho que ainda como bispo diocesano na Bahia, foi ordenar um padre dentro da Diocese de Amargosa. E aquele padre, Padre Homero, depois ele foi eleito bispo de Itabuna, na Bahia. Se eu não me engano, foi o primeiro bispo de Itabuna, na Bahia, em 1978. Quando o Papa João Paulo II cria a Diocese de Itabuna, cria a Diocese de Jequié, inclusive mexendo no território da Diocese de Amargosa. E Dom Homero, aquele último padre, aquele padre ordenado, o último ordenado por Dom José III na Diocese de Amargosa, vai se tornar bispo de uma diocese num período em que a própria Diocese de Amargosa é tocada. Então eu fico alegre olhando para essas coisas. Depois, lá na Diocese de Penedo, teve um padre que foi muito importante
para a Igreja do Brasil, sobretudo na questão do cântico litúrgico. O Brasil inteiro conhece muitas composições de um padre da Diocese de Amargosa. Se eu começo a cantar "Somos um povo que alegre vai", é o povo, missa, povo que caminha, é de José Raimundo Galvão. Ou então se você canta "No deserto da vida, quando a sede me vem, quando clamo bem alto", são cantos da autoria de José Raimundo Galvão. E naqueles tempos, esse padre lá da Diocese de Penedo, ele era um capelão militar, ele organizou muitos cânticos litúrgicos pastorais e descobriu muitos talentos do Brasil, entre eles a irmã Miriam e José Raimundo Galvão. Existe, inclusive, um CDzinho, um CD não, chamava-se LP e um compact disc, que é CD, a mesma coisa, né? Só que era em vinil, pequenininho. E está gravado, inclusive se ouve, não é, a voz de Dom João Newton, que faz uns solos, que foi nosso segundo bispo, nosso terceiro bispo diocesano. Se ouve ali a voz de Dom João, que naquela época era padre, que juntamente com Zé Raimundo Galvão grava esse pequeno CD, graças a essa influência desse padre lá da Diocese de Penedo. Veja como são as linhas da história, né, que se cruzam daqui, se cruzam daqui. Então nós pedimos a Deus que acompanhe Dom Valdemir com todas as suas bênçãos e com essas pequenas relações, né, que de algum modo a gente na história teceu com aquela realidade da Diocese de Penedo, para onde agora vai o nosso bispo diocesano, uma diocese grande, importante, né, da vida da Diocese do Brasil, dentro do Estado. É uma diocese muito, muito importante. Eu acho que é uma diocese com 1 milhão de habitantes, muitas paróquias. Seguramente Dom Valdemir vai ter trabalho redobrado, né, pelas proporções de quantidade. Não sei se como território, me parece que é uma diocese que é menor, o próprio estado de Alagoas ele é menor. Então pedimos a Deus que inspire, que ajude, que dê toda a força, toda a energia a Dom Valdemir para que ele continue o seu trabalho apostólico, que nós, a partir de agora, né, depois que ele toma posse, normalmente as normas canônicas é que com 2 meses um bispo diocesano já eleito, quando ele é transferido, depois de 2 meses ele, mais ou menos ali, ele toma posse da nova diocese. Pode ser que seja antes, eu não sei, não entendo dessas coisas, como é que acontecerá. É uma diocese que o bispo morreu, não é? Ainda já estava em período do emeritato, mas morreu antes de concluir todo o processo. Então que Deus o abençoe. E depois somos nós que agora vamos de novo começar nessa expectativa, pedindo ao Senhor que cuide da sua vinha, não é, esse povo que ele escolheu, esse povo que é dele, para que a gente possa receber um futuro pastor que venha, não é, mostrar mais uma vez o zelo e o interesse e o amor de Deus por cada um e cada um de nós. Fiquemos com Deus, com todas essas notícias, com todas essas relações e recordações que a história nos permite fazer. Fiquem com Deus.